Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula, e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo tem um tipo ao vivo para vocês às 10 da noite. Deixa eu guardar o batonzinho. Tipo ao vivo às 10 da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. 12h30 é o horário do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e de domingo especial. Mas às vezes tá meio corrida e acaba não dando pro Matheus fazer vídeo. E também, deixa eu falar para vocês que esta semana, excepcionalmente esta semana, por motivos de que a gente precisa dar um sossego, a gente vai ter os ao vivo da noite, não vai ser ao vivo, a gente não vai ter ao vivo, a não ser que dê na telha, a gente de repente faz o ao vivo, mas a princípio não vai ter ao vivo, tá? Eu vou deixar um vídeo tipo ao vivo para vocês todas as noites, mas vai ter o tipo ao vivo exclusivo dos membros de segunda-feira, vai ter o proibidão, tipo ao vivo, proibidão, só que não vai ter o comentário, a interação com vocês, tá bom? Mas eu vou deixar gravado o proibidão, vou deixar gravado o maledite, vou deixar esses vídeos todos gravados, tá? Só não vou mesmo fazer os ao vivos, mas vamos ver, né? Acho que não sei, tá. Mas tá avisado aqui, tá? Mas aí segunda, que acho que é dia 3, né, de agosto, segunda-feira, cadê segunda? Sexta, sábado, domingo, segunda... segunda, dia 3 de agosto, já tem ao vivo normal de novo, tá? Segunda-feira tem ao vivo, tem a live exclusiva para membro, já vai ter tudo normal. Só esta semaninha, tá bom? Tá bom? É por um bom motivo, tá bom? Ó, beijo, muito obrigada pela compreensão. Não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual. Para quem não sabe, nós temos uma loja, lojaassombrada.com.br, onde você encontra produtos demais, principalmente camisetas como esta daqui, ó, que brilham no escuro. Vai cair para trás, que brilham no escuro. Olha aqui, camiseta do fantasma. Vai lá dar uma olhadinha, tem muitas camisetas de vários tipos. Você vai gostar. Vai lá, lojaassombrada.com.br. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. E o controle do ar eu esqueci de trazer, não tá aqui. Mas tá bom. Tá, dá pra aguentar um relato aqui. Dito isso, então, não se esqueçam também de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos ao relato de hoje. É um relato longo. Não sei se ele é tão longo. Ele é longo. Tá? E o nome, eu não sei se é maledite ou não. Não tá escrito aqui nada acima de maledite, mas o título é A Amarração. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bom? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Vou contar uma situação sobrenatural que aconteceu com uma amiga e eu vivenciei alguns acontecimentos nesse período. Os nomes estão trocados. Muito obrigada. Em 2016, iniciei a faculdade de psicologia. Conheci várias pessoas e algumas tornaram-se grandes amigas. Éramos em 4. Eu, Fulana, a Camila, né? A Camila, a Gabriela e a Mariana. A única que namorava era a Mariana e ela vivia num relacionamento tóxico. Eu e as meninas tentamos ajudá-la, mas não foi fácil. Ela sabia que precisava tomar uma decisão e mudar aquela situação urgente, pois aquilo a estava prejudicando em outras áreas. Inclusive na relação que ela tinha conosco, pois estava extremamente reativa e se alterava com coisas mínimas. Depois de muito se estressar, ela mesma resolveu terminar o relacionamento. Ficou muito triste e não estava conseguindo ficar com o seu... Ficou muito triste e não estava conseguindo ficar sem o seu ex, o Pedro. Ela fazia terapia, saíamos juntas para ela se distrair, né, para distrair a mente, viajávamos, apresentamos outros rapazes para ela, mas não adiantou.
ela quis voltar com o Pedro. Mas ele não quis reatar o namoro. Ela, desesperada, foi atrás de uma senhora para fazer o quê? Uma amarração. Quando ela nos contou, nós ficamos chocadas. Não sabíamos mais de que forma que a gente podia ajudá-la, pois já tínhamos feito de tudo e a família dela também. O ex dela a procurou em menos de 15 dias, realmente, e reataram o relacionamento. Totalmente assim apaixonados, felizes. A relação aparentemente estava perfeita. A Mariana voltou a ser feliz. Mais companheira, alto astral, as notas dela melhoraram muito, seu rendimento impressionou a todos. Passaram-se aí mais ou menos uns 8 meses. Um dia, a Mariana chegou na faculdade atrasada. Entrou na sala, não disse nada e ficou a aula toda de cabeça baixa, deitada na mesa. Fui perguntar se ela estava bem e ela disse que, no intervalo, gostaria de conversar comigo e com as meninas, um assunto sério. Voltei para o meu lugar e falei para as meninas. Ficamos tentando entender o que poderia ter acontecido, pois ela estava super bem no dia anterior. Esperamos e, no intervalo, compramos batata frita, refrigerante e sentamos numa mesinha mais reservada ali na praça de alimentação. A Mariana começou uma conversa estranha, perguntando pra gente se íamos chamá-la de louca ou se íamos nos afastar dela se ela contasse o que estava acontecendo. Dissemos que não, que ela podia contar. Ela já tinha nos contado que tinha ido atrás daquela senhora que fazia amarração e que a tal da senhora disse que quando ela não quisesse mais o rapaz, poderia desfazer e que não tinha motivos para ela se preocupar, pois não ia ter problemas para nenhum dos dois. Quando ela nos contou isso, há 8 meses atrás, ouvimos tudo, demos a nossa opinião e vida que seguiu. Nesse tempo, a Mariana disse que foi tudo maravilhoso, que estava feliz e realmente não tinha acontecido nada de ruim. Porém, na noite anterior, ela teve um sonho estranho, onde uma mulher muito bonita, cheia de joias, roupa vermelha, cabelos negros e longos, se aproximava dela, estendia a mão e pedia o pagamento por ela ter ajudado a reatar o seu namoro. A Mariana dizia que não tinha. Então a mulher a arrastava até um quarto escuro, cheio de bichos, cobras, baratas, lagartos. Aí ela nos contou que acordou assustada e viu ao lado de sua cama a mesma mulher do sonho. Levantou correndo, acendeu a luz e começou a orar. E depois não conseguiu mais dormir. Foi para o trabalho e o dia todo ficou com aquilo na cabeça. Que por isso estava exausta e ia dormir na casa do namorado aquele dia, pois estava com medo de voltar para casa. Ela estava apavorada e exausta. Bom, dissemos para ela que talvez era uma maneira do subconsciente dela manifestar o arrependimento ou a culpa por ela ter feito a amarração e ela teve esse sonho e essa visão. Afinal, ela tinha tido um pesadelo. O quarto estava escuro, a imagem da mulher era recente no consciente dela, então podia ser uma alucinação momentânea por conta do susto. Tanto que quando ela acendeu a luz do quarto, não tinha mais nada lá. E ela não viu nada durante o dia. Mas algo que a Mariana disse de mais estranho, e nesse ponto eu e as meninas concordamos com ela, foi que durante 8 meses ela não teve sonho nenhum. Ela não viu nada. Tudo estava bem, né? Para falar que era culpa da amarração e tal. Por que só naquele dia ela teve esse sonho desse jeito e essa alucinação? Perguntamos para ela como estava o relacionamento, se tinha algo incomodando ou se ela não queria mais. Conversamos bastante e não chegamos a nenhuma conclusão do porquê daquele sonho e a tal visão da mulher no quarto dela. Dissemos para ela não ter medo de voltar para casa, pois lá era dela, o lugar que ela conquistou e tal, né? E que não precisava relutar, pois era a criação de sua mente aquelas coisas. E estudávamos muitos casos parecidos.
Ela sabia disso. Por mais que entendêssemos o lado dela, que estava com medo por conta do que aconteceu, o certo era ela enfrentar o medo de certa forma, claro, respeitando os limites. Falamos para ela ir dormir na casa do namorado, então. E para no dia seguinte, como era sábado, ir para casa, limpar o quarto, colocar uma música para o ambiente ficar legal e que podíamos ir visitá-la se ela quisesse, para evitar aquela ideia fixa de que aquilo ia acontecer novamente. Ela concordou, pois já estava pensando em mudar para a casa do namorado mesmo e não era necessário. Hã? Ela concordou, pois já estava pensando em mudar para a casa do namorado e não era necessário. Era nossa opinião sobre esse fato num primeiro momento, pois não sabíamos realmente o que é que estava por trás de tudo, né? No dia seguinte, as mensagens da Mariana tocaram no nosso grupo do WhatsApp. Ela mandou vários áudios chorando e contando que terminou o relacionamento. Ela disse que chegou na casa do namorado na noite passada, como tinham combinado, e que começaram a assistir um filme. E o namorado dela deu um cochilo e acordou, super exaltado, e do nada ele começou a gritar para ela ir embora, que ele não queria vê-la nunca mais. Ela disse que ele estava super agitado e levantou procurando a chave da porta, pedindo para ela pegar as coisas dela e ir embora, que ele não queria ela lá, e a xingou e tudo mais. Assustada e sem entender nada, ela começou a recolher as coisas dela que estavam espalhadas pela casa, foi calçar os sapatos e quando levantou para sair do quarto, viu a mesma mulher do sonho, nitidamente ali na sua frente. A mulher sorriu e falou para ela: "Quando vai me pagar? Tô esperando." Disse isso e sumiu. Do quarto, ela pôde ouvir o namorado gritando na sala por que ela estava demorando para ir embora. Ela, desesperada, saiu atordoada pela sala e a porta já estava até aberta. Ela sem coragem de dizer nada, só querendo correr dali, com medo até dele agredi-la. Entrou no carro e acelerou, indo para a casa da mãe dela, que era ali perto. Ela contou tudo para a mãe dela o que tinha acontecido, que ele fez isso e eles tinham terminado. Mas não disse sobre a mulher que ela viu, nem sobre a amarração. Ela estava na casa da mãe dela ainda, quando nos mandou as mensagens e esperou a mãe dela sair para poder contar tudo nos áudios. Ela estava transtornada e marcamos de nos encontrar nós 4 numa sorveteria. Claro, ela estava com o rosto inchado e os olhos vermelhos de tanto chorar e dissemos para ela aumentar as sessões de terapia porque ela ia precisar. Ia ajudar, isso iria ajudá-la a lidar com tudo aquilo de uma forma menos agressiva. Pois foi tudo muito intenso, sabe? Conversamos com ela e ela queria voltar para a casa dela, pois seu padrasto ia voltar de viagem e ficar na casa da mãe dela. E como eles não se davam bem, ela pediu para pelo menos uma de nós passar as primeiras noites lá com ela. E eu e a Camila íamos fazer companhia para ela. A Gabriela não pôde. Fui para casa, arrumei minhas coisas, a Camila também, e combinamos de nos encontrar na casa dela às 6 horas. Quando cheguei, elas já estavam lá. Ficamos conversando e tentando entender o porquê do Pedro agir daquele jeito, sendo que ele estava normal. Cochilou e acordou exaltado, sem motivos. Era muito estranho tudo aquilo, sem sentido. Mas a Mariana estava sendo transparente. Eu não via ela escondendo algo. Ela realmente disse que tinha algo espiritual envolvido, pois viu ao vivo ao vivo e em cores a mulher no quarto dele. E a mulher disse dessa cobrança pela segunda vez. Ela disse que não estava surtada, nem sonolenta. Ela estava desperta na hora e com pressa para ir juntar tudo e ir embora. Não tinha o porquê dela ter visto aquela mulher ali do nada outra vez. E o mais estranho de tudo, ela não tinha nenhum histórico de problema psicológico. Nunca teve sonhos assim, nenhum tipo de alucinação.
Mesmo assim, dissemos para ela continuar a terapia com a profissional que a acompanhava há algum tempo, e se não melhorasse, a gente ia ver o que fazer, né? Mas que se ela achasse melhor ir atrás de ajuda espiritual, claro que ela também poderia. Ela disse que se a terapia não melhorasse e ela voltasse a ver algo, ela ia buscar outro tipo de ajuda. Mas decidiu seguir a vida dela, pois tinha ficado muito magoada e assustada com a forma que o Pedro a tratou e que ela não ia mais procurá-lo, ia deixar pra lá e buscar novos rumos. Que bom! E nós a apoiamos. Ficamos assistindo TV até tarde no quarto dela. Ela estava calma, tudo tranquilo e dormimos. No meio da noite, eu e a Camila acordamos com barulhos de batida no chão e uma voz dizendo: "Ah!". Olhamos para o lado e a Mariana não estava lá. Acho que era "ah" ou era "ah". Não sei, acho que era "ah". Olhamos para o lado e a Mariana não estava lá. O barulho era como se alguém batesse a sola do pé no chão e aquela voz era alta e firme. Eu só ouvi a voz pausada, então dizendo ah, bem alto. Foi muito estranho. Levantamos, acendendo tudo, fomos para o corredor e a porta do banheiro estava fechada com a luz acesa. Os barulhos vinham de lá. Tentamos abrir, chamando a Mariana, e ela gritou lá de fora: "Gente, o que foi? Eu tô aqui fora, vem aqui." Ouvimos ela falar com a gente da varanda. Olhamos para o banheiro e a porta continuava trancada com a luz acesa e aqueles sons estranhos lá dentro. Saímos correndo em direção à cozinha que dava para a porta da garagem e, para o nosso espanto e o maior susto que eu tomei na minha vida, a Mariana estava sentada na mesa da garagem, tomando uma latinha de cerveja e fumando. A primeira coisa que a Camila perguntou foi: "Chegou alguém aqui? A sua mãe, a sua irmã?" E a Mariana, sem entender, respondeu: "Não, uai, eu só vim tomar um ar, fumar um pouco, porque eu não estava conseguindo dormir. Fechei a porta e fiquei aqui para não acordar vocês." Aí, na hora, eu surtei, né? Eu era bem calma e resolvia tudo na conversa. Eu tentava entender as coisas primeiro e tal, mas nessa hora a minha razão foi pro pé. Já comecei a andar de um lado pro outro falando: "Mariana, eu e a Camila acordamos com barulho e alguém dizendo ah. A gente levantou achando que era você passando mal e fomos te socorrer. Batemos na porta, a porta estava trancada e quando te chamamos você respondeu aqui de fora. Como assim? Tem alguém dentro do banheiro." A Mariana estava tonta por conta das cervejas já e levantou xingando e dizendo ser aquela mulher de novo. Abriu a porta, entrou e foi até o banheiro. Vou espirrar. Continuando. E foi até o banheiro. Seguimos ela e a porta do banheiro estava aberta, com a luz apagada e sem nenhum barulho. Olha, foi extremamente assustador viver isso. Era impossível isso acontecer. Não tinha mais ninguém na casa. Fui até o quarto, peguei meu celular, minhas coisas e disse que eu ia embora. Que se elas quisessem, elas podiam ir comigo, mas que ali eu não ficava. A Mariana começou a rir sem parar. A Camila, sem entender o motivo da gargalhada. Achando que ela estava pregando uma peça na gente, né? Que poderia ter chegado alguém, sei lá, sua irmã mais nova, ou até a Gabriela, e que ela estava escondida, mais ou menos aliviadas, começamos a procurar nos outros cômodos, mas não tinha ninguém. A Mariana tinha ficado na cozinha rindo. Eu e a Camila, com as coisas na mão para ir embora, falamos para Mariana se ela ia querer vir com a gente. Ela mudou a expressão. Ela mudou a expressão de riso na hora e respondeu bem séria. Mais ou menos isso, ela falou assim: "Vim cobrar o que é meu. Tentei por bem, não deu certo. Não sou de cobrar dessa maneira. Isso não faz parte de mim, mas parece que é o único jeito. Vamos?"
Olhei para Camila e saímos porta fora. Destravei o alarme do carro e a Mariana, rindo novamente, veio atrás da gente, dizendo: "Me espera, eu também vou." Com a voz normal de novo agora, e rindo. Fomos em direção ao carro e a Mariana atrás. Quando ouvimos ela cair no chão, e aí começou a ter uma convulsão. Eu já tinha visto um tio meu ter convulsão e segurei a cabeça dela para não bater no chão e pedi ajuda da Camila. E ouvi de dentro da casa uma voz dizer: "Solta a cabeça dela, solta a cabeça dela." Eu caí no choro e, num misto de 1 milhão de emoções, comecei a rezar para Deus e para todos os santos que eu conheço. A Camila é grandona e conseguiu segurá-la, enquanto eu procurava a chave do portão para a gente sair. Eu, desesperada e sem olhar para os lados, com medo de ver alguma coisa, pedi para Camila ir conversando comigo, porque eu não queria escutar aquela voz de novo. Consegui achar a chave na cozinha. A Camila pegou a Mariana no colo, entrou no banco de trás do meu carro, abriu o portão correndo e fomos para o hospital. Sem documento, sem nada. Mas quando chegamos lá, como era urgência e ela já estava convulsionando há quase 15 minutos, atenderam urgente e entraram com ela para a sala. Ligamos para a mãe e para a irmã dela e quando sentei fora ali no hospital para respirar, aí eu desabei, é lógico. Foi a segunda vez que eu mais chorei na minha vida. Muita coisa aconteceu nesse dia, foi muito difícil. A Camila também começou a chorar. Estávamos preocupadas com a Mariana, assustadas com elas, com aquelas coisas, né? A mãe dela chegou com a irmã e o padrasto, desesperados, e depois de quase 1 hora veio um enfermeiro dizer que ela acordou, mas que estava alucinando ainda, pois dizia ver uma mulher de roupa vermelha cobrando ela de algo. Eu olhei para Camila, conversamos e decidimos ter uma conversa com a mãe dela e contar tudo, pois aquilo tinha ido longe demais. Tomou uma proporção que não tínhamos ideia do que estávamos do que estávamos lidando. A gente não sabia se tinha a ver com o fato da... A gente não sabia se tinha a ver de fato com a amarração que ela fez ou o quê, né? Tentamos ajudar do jeito que deu. Não sabíamos se realmente podia ser espiritual, até porque o que acreditávamos era ser apenas um trauma. Depois da gente poder ver a Mariana, que estava dopada de remédio, nos acalmamos. Graças a Deus ela não teve nenhuma sequela, as convulsões foram intensas, podiam ter afetado ela, mas graças a Deus ela só ia precisar descansar, que ia melhorar. Ela ia passar a noite lá e a mãe e a irmã dela disseram que a gente podia ir para casa. Nos agradeceu, mas depois que todos nós nos acalmamos um pouco, chamamos elas para conversar e contamos que a Mariana tinha feito amarração há quase uns 9 meses atrás e que ela disse que passou a ver uma mulher a cobrando. Que tentamos ajudá-la psicologicamente, falamos para ela aumentar as terapias, mas não adiantou. Contamos o que tinha acontecido naquela noite, eu, assustada ainda, contei que ouvi a voz, contamos do banheiro, que a Mariana viu essa mulher na casa do ex no dia que ele acordou explosivo, enfim, tudo o que sabíamos nós contamos. Elas ficaram indignadas e sem acreditar que a Mariana tinha ido atrás de amarração. E disseram que com certeza era por isso que tudo isso tinha acontecido. A mãe dela disse que com isso não se mexe e perguntou se conhecíamos essa senhora e dissemos que não. Ela falou que ia resolver isso assim que a Mariana saísse do hospital. Pedimos desculpas por não contar nada para ninguém, mas era porque acreditávamos que não tinha a ver com isso. Não era do nosso conhecimento e na nossa cabeça a amarração era só conversa. Na verdade, não acreditávamos muito e achávamos que terapia resolveria os apegos da vida. A mãe dela disse que tem o lado psicológico, é claro, mas tem também o espiritual. E este exige muito respeito e cuidado, principalmente quando não se conhece. Nos despedimos da Mariana e da família dela e fomos para casa. A Camila foi para minha casa e cheguei acabada, chorando em casa. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, contei tudo e ela disse para a gente orar muito.
E foi o que fizemos. Coloquei o colchão para Camila no meu quarto e oramos o restinho da madrugada e apagamos. Fiquei bem mal por dia, sabe? Eu também fazia terapia, minha terapeuta diz que foi a adrenalina do momento, que foi por conta do susto e que o que aconteceu no banheiro também foi uma forma do meu subconsciente manifestar o medo e o receio que eu estava sentindo. Pois a Mariana já tinha falado dessa mulher para mim e para Camila, e talvez isso tenha ficado mal registrado na minha memória, e como fomos dormir na casa dela, o medo veio à tona dessa forma. Falei para ela que a Camila também viu isso acontecer e que a Mariana viu essa mulher. Enfim, depois de dias e dias de terapia, tocando no mesmo assunto, aceitei e respeitei a minha terapeuta dizer que foi uma maneira do meu cérebro lidar com a situação. Não discuti, não discuto, acredito em possibilidades do medo vir à tona de maneiras estranhas. Acredito e defendo muito o lado psicológico, comportamental e racional. Mas eu sei que nesse dia não foi. As coisas que aconteceram não têm explicação lógica. Foi sobrenatural. Foi espiritual. Não que eu não acreditasse, não que eu descarte essa possibilidade. Mas você acreditar, alguém te contar algo do tipo é uma coisa. Você vivenciar é totalmente diferente. Sempre acreditei em Deus, não sigo nenhuma religião, estudei algumas, conheço algumas teorias, mas não sou apegada em nenhuma. Mas depois desse dia, me apeguei ainda mais em Deus e em Jesus, que são para quem sempre peço auxílio espiritual e tenho muita fé. A Mariana, depois que teve alta e melhorou, foi com a mãe dela buscar ajuda espiritual em um centro. E lá ela descobriu que a senhora que fez a amarração não pediu todas as oferendas da maneira correta para ela levar. Ficaram faltando algumas coisas do que tinha combinado com a entidade. Ficou devendo para a entidade e ainda põe na conta da moça. A Mariana tinha que cobrar a mulher, não a moça. Enfim, a Mariana foi atrás da senhora, mas não a encontrou. Nem no lugar que ela morava, nem no número de celular que ela tinha. A senhora fugiu, provavelmente. E detalhe, a Mariana pagou R$2.000 para fazer a tal da amarração. Ela nos contou que ela viu a entidade mais algumas vezes, mas que conforme foi indo no centro, ela foi melhorando até não ver mais nada. Desfizeram a amarração, ela precisou levar algumas oferendas para as entidades, como bebidas, cigarros importados enfim, mais coisas. Segundo o que a Mariana disse, explicaram para... Como ela conseguiu? Segundo o que a Mariana disse, explicaram para ela que essas coisas, infelizmente, a senhora a qual ela buscou ajuda não contou para ela. E ela ficou... Essas coisas, infelizmente... Essas coisas acontecem, infelizmente essas coisas acontecem, é isso? A senhora a qual ela buscou ajuda não contou para ela. E ela ficou devendo essas oferendas sem saber. Pois a senhora só disse para ela pagar os 2.000, que estava tudo certo. A entidade ficou esperando as oferendas. E como não recebeu, foi cobrar. Oi, a mulher deu calote na entidade. Nas duas ao mesmo tempo. A respeito do outro material que ela precisava para fazer a desamarração, isso foi o que a entidade pediu. Bebidas e cigarros caros. Eu não sei explicar para vocês o porquê disso e pelo que ela nos contou, tentaram aumentar as bebidas e o cigarro ou dar até dinheiro em forma de troca, mas a entidade negou e disse que queria o que a senhora tinha prometido, que era uma outra coisa lá do rapaz. A Mariana nos contou que procurou o ex-namorado dela e ele não quis saber dela, mas como ela precisava disso dele, pois fazia parte do pacto, e a entidade não aceitou nada em troca, ela insistiu e disse para ele que seria uma noite de despedida do relacionamento deles, enfim, e que ela não procuraria ele novamente. Ela só queria mais uma noite com ele para pegar o material que ela precisava.
Ela não nos deu detalhes do que aconteceu, é claro, mas conseguiu levar o que a entidade queria lá. Não me perguntem como, eu nem gosto nem de imaginar. Enfim, depois de conseguir o que queria, a entidade deu sossego e foi embora. Eu não sei se o ex dela foi prejudicado por terem levado isso lá. Afinal, é dele, né? Mas não fiquei sabendo se ele teve alguma doença, algum problema por conta disso. O Pedro não estava no caminho dela, por isso foi tão dolorido e complicado o processo de separação. Era para ter durado mais tempo, mas como a entidade não recebeu o que queria, desfez a união antes do tempo prometido. Aquela senhora, ela nunca mais ouviu falar. A Mariana ficou mal por bastante tempo, mas não teve para nenhum tipo de influência espiritual se aproximando dela. Seu ex não a procurou mais e começou a namorar uma outra pessoa. Ela aceitou e seguiu a vida adiante. Eu e a Camila levamos um tempo para digerir tudo isso. Não vimos a tal mulher, mas o acontecimento do banheiro, os barulhos, a voz, etc., isso nos marcou bastante. Mas hoje em dia lidamos melhor com isso, faz parte do nosso passado. Pode parecer exagero para quem ouve em relação à nossa reação. Não foi tão sobrenatural como alguns outros relatos, mas foi péssimo vivenciar isso. Fica o exemplo de não irem atrás disso. Primeiro, porque o amor próprio é tudo. Nos amar em primeiro lugar é o principal. O apego é o poder sobre o outro. E o apego e o poder sobre o outro é doença. Isso não é amor. Não tomem atitudes baseadas na emoção. Não tentem amarrar ninguém espiritualmente, nem fazendo joguinhos psicológicos. O legal da relação e do estar junto é ser leve, de verdade, recíproco. Estar junto porque quer, porque realmente gosta de estar perto e conviver junto. Amarrar é carência e isso precisa ser tratado. É muito importante procurar ajuda psicológica e espiritual. Ambos os lados andam juntos. E claro, ajuda física também, né? Cuidem-se, amem-se em todos os sentidos. Bom, é isso, Ana. Conheço o canal há um tempinho já e gosto de ouvir e analisar os casos. Alguns me deixam pensativa, mas respeito todos. Outros me deixam intrigada, mas depois do que vivi, eu não duvido de mais nada. Obrigada por ler meu relato, amo a forma como você narra, prende muito a minha atenção. Você tem jeito para isso. Obrigada. Amo gatos também e acho sua família linda. Um super beijo para você. Para vocês e para a galera do canal. Muito obrigada, um beijo para você. Cara, não, a gente tá cansado de ver aqui que a amarração não dá certo. Ainda mais quando a mulher que vai fazer a amarração dá calote na entidade, depois sobra pra gente. A entidade falou, tu falar que a entidade falou, ó, seguinte, eu paguei pra ela, é ela que não foi levar lá entregar pra você, vai cobrar dela, ela pode cobrar dela. Eu já... Não dá certo, gente. Não é uma coisa duradoura. É uma ilusão. É um bem momentâneo. Depois sempre dá chabu. Sempre dá chabu. Pode ser legal por algum tempo. No final, filho, não vale a pena. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do relato de hoje. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!